Tivemos hoje essa reunião do Banco Central, né, do nosso Comitê de Política Monetária, né, bem dentro do esperado pelo mercado, uma decisão unânime, ou seja, todos os diretores aprovaram, né, autorizaram esse aumento da nossa taxa básica Selic de 14,25 para 14,75, ou seja, aumentando 0,5 pontos base, aqui 0,5%, né, na nossa taxa básica de juros. E lembrando que esse é o maior patamar desde a época da Dilma, né? Ou seja, desde os últimos anos que a gente não tinha uma taxa básica de juros tão altas, né? E principalmente para controlar a inflação, né? Quando a gente olha para o Boletim Focus ainda rodando na casa de 5,5%, né? Essa ordem de grandeza, a expectativa de inflação para esse ano de 2025. E quando a gente olha para 2026, que, né, é o próximo horizonte, né, da nossa política monetária, ainda com expectativa de inflação ainda muito acima, né, do nosso centro da meta, tá? Então, o que o Banco Central falou hoje, passou aqui alguns recados importantes, né? Falando o seguinte, que esse cenário, né, para a próxima reunião, que é a grande pergunta, dúvida, ainda tem muita incerteza, o mercado deve ficar muito em aberto se vamos precisar de um novo aumento, né? Porque o Banco Central falou o seguinte, o cenário, tanto para piorar, né, ou seja, condicionantes, tanto externas como internas, que poderiam levar a um novo aumento, ainda existem, como também cenário de uma possível recessão, né? Um cenário de atividade econômica internacional, mas principalmente local, mais fraca, já começam a aparecer alguns indicadores, poderiam sinalizar que chegamos no fim desse aperto monetário. Então, muito aberto, né? O Banco Central falou basicamente para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza demanda cautela adicional e, ao mesmo tempo, flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. Ou seja, está muito em aberto, talvez o mercado precifique algo que realmente tem uma probabilidade maior de estarmos chegando no final do aperto monetário, né? E esse 14,75 é o limite, tá? Mas lembrando que o cenário ficou cada vez mais incerto tanto para novas altas, ou seja, uma inflação ainda persistentemente alta, como também uma recessão ou uma atividade econômica mais fraca lá fora, tá? Basicamente, outras palavras importantes também, o Copom segue acompanhando com atenção como o desenvolvimento da política fiscal, né, impacta a política monetária e os ativos financeiros, tá? Então, o Banco Central reforçou que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, embora reforce também que exista esse cenário de desancoragem, ou seja, a expectativa de inflação para 2025 ainda muito longe, né, do centro da meta, e para 2026, né, mesmo no cenário base utilizado pelo próprio Copom, aqui pelo Comitê de Política Monetária, ainda muito acima, né, ou acima do centro da meta, tá? Então, basicamente, sem prejuízo do objetivo de assegurar a estabilidade de preços, a decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento a pleno emprego, tá? Reforçando outro ponto, cenário segue marcado por expectativas desancoradas, como a gente acabou de falar, projeções de inflação bastante elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Lembrando, esses dados também refletem Estados Unidos, né, ainda uma atividade bastante forte, como também principalmente aqui no Brasil. Tá? Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados com fortes reflexos nas condições financeiras, tudo isso no comunicado do Banco Central. Ou seja, o Banco Central deixou muito aberto, né, os fatores de risco, tanto altistas de pressão como também baixistas, deixando em aberto a próxima reunião, não querendo cravar a próxima reunião, mas provavelmente o mercado deve entender que o aperto monetário está muito perto do fim, ou seja, de fato, né, o Boletim Focus e outras projeções devem projetar esses 14,75 como um atual patamar que deve permanecer por um bom tempo e talvez em algum momento, dependendo do balanço de risco, começar a discutir alguma redução de juros ainda esse ano, final desse ano ou no começo de 2026, tá? Então, esse tal cenário segue exigindo cautela, né, por parte dos países emergentes em ambiente de maior tensão política, né? Esse é o recado final do Banco Central. Reforçando uma decisão unânime de todos os diretores, esse é o maior patamar de juros. Desde a época da Dilma, a gente não tinha um patamar de juros tão altos. Aqui no Brasil, a inflação segue desancorada, os fatores de risco, né, abriram muito, tanto altistas como baixistas, né, e o Banco Central não quis cravar, não quis deixar no comunicado, pelo menos até esse momento, né, qual que vai ser o próximo momento, dependendo muito dos dados e das sinalizações. Podemos ter fatores de alta pressão para a inflação, como também poderemos ter fatores que o Banco Central vai acompanhar muito de perto da atividade econômica, mas a minha leitura é que o mercado
deve ajustar sua projeção para estamos chegando ou no fim, né? Ou talvez um novo aumento, mas muito marginal na próxima reunião, mas provavelmente precificando que sim, o Banco Central está muito de olho e vai ser mais flexível daqui para frente, talvez cada vez mais preocupado também com o ritmo da atividade econômica, que tende a ser mais fraco aqui no Brasil no segundo semestre, tá bom? Então, esse é o recado do comunicado do Banco Central, elevando a taxa Selic para 14,75% ao ano.